Consideramos que existe automedicação quando uma pessoa decide utilizar um medicamento para alívio de algum sintoma, se por iniciativa própria ou então por influência de outras pessoas, mas sem o aconselhamento de um profissional de saúde. E isso sim acarreta muitos riscos, porque a pessoa pode fazer o diagnóstico errado da sua situação e, consequentemente, utilizar um medicamento errado. Isso terá consequências. A terapia pode não surtir o efeito desejado, poderá também agravar a doença que já existe ou outras doenças, disfarçar o sintoma, o que irá retardar o diagnóstico da doença por um profissional de saúde. Para determinados grupos de medicamentos há o risco de haver intoxicação. Apesar do benefício que nós todos conhecemos do medicamento, de prevenir doenças, de curar doenças, tem sim o potencial de causar reações adversas. Entretanto, são reações que muitas vezes são conhecidas e podem ser prevenidas quando o medicamento é utilizado da forma correta. Daí a necessidade de sempre consultar um profissional de saúde habilitado antes da utilização do medicamento. E isso, a importância de consultar um profissional de saúde é ainda maior quando falamos de determinados grupos que, devido às suas características fisiológicas ou por causa de alguma doença, são mais vulneráveis ao aparecimento de reações adversas. Refiro-me a crianças, grávidas, idosos, pessoas com determinadas patologias, como por exemplo doenças hepáticas, doenças renais, que deverão ter maior cuidado. Resistência antimicrobiana é a capacidade de um micro-organismo desenvolver resistência à ação de um determinado fármaco, tornando necessário que uma doença que anteriormente era curada com antibióticos comuns, seria necessária a utilização de antibióticos mais potentes e, consequentemente, mais caros. É um problema que é considerado pela OMS como um problema de saúde pública, afeta a nós todos, e a automedicação contribui para o aparecimento de micro-organismos resistentes. Os antibióticos devem ser utilizados somente mediante prescrição médica e seguir toda a orientação que é dada pelo médico e pelo pessoal farmacêutico na altura da dispensa. E evitar a prática que nós temos, que é comum na nossa população, de utilizar, por vezes, antibióticos por iniciativa própria. Nós conhecemos uma prática que é bastante comum na nossa população, que acredita-se que aquele antibiótico que é conhecido como cápsula cabeça preta e vermelho, amoxicilina, pode ser utilizado para muitas coisas. Utiliza-se para dor de dente, para diarreia, às vezes abre-se e põe numa ferida. Isso tudo, nós estamos a expor o nosso organismo, expondo os micro-organismos a antibióticos e, não surtindo o efeito desejado, cria-se resistência. Para que um medicamento seja de qualidade e eficácia e tenha o efeito desejado, tem que ter determinadas qualidades, e isso tudo é garantido por todos os intervenientes do circuito do medicamento, seja o fabricante que implementa normas, as normas de boas práticas de fabrico, que garante que o medicamento produzido é de qualidade, seja o distribuidor que seleciona de forma bastante criteriosa os seus fornecedores e depois garante que toda a cadeia de distribuição, desde o transporte, o armazenamento do medicamento, até que o medicamento chegue na farmácia, sejam cumpridas as exigências em termos de condições de armazenamento e o medicamento mantenha as suas características que depois irão proporcionar que faça o seu efeito no doente. Isso tudo é garantido por cada um dos intervenientes da cadeia. A própria farmácia também garante as condições de acondicionamento e garante que tenha disponível profissionais capacitados para que no momento da dispensa sejam fornecidos ao doente toda a informação necessária para o correto uso do medicamento.
Isso já não acontece quando o medicamento é adquirido no circuito ilegal. Para começar, não se tem informação da origem desses medicamentos, ou seja, podem ser medicamentos falsificados, podem ser medicamentos de baixa qualidade. Também não se consegue garantir que a cadeia de distribuição, como posso dizer, que essa cadeia garanta que o medicamento mantenha as suas características. São medicamentos que chegam no país, não sabemos como é que foram transportados até chegar aqui, por vezes vêm em contentores, são expostos a calor, são vendidos na rua, ou seja, expostos a todas as condições adversas do tempo, seja altas temperaturas, vento, poeira, e isso tudo afeta as características do medicamento. Pode ocorrer alterações que, ao ser ingerido, causa consequências nefastas ao utente.